Bem-vindos ao documentário Segredos Submersos. Hoje você vai embarcar em uma jornada fascinante para explorar uma das lendas da nossa região. Há séculos que uma imensa baleia repousa a estrutura de uma gloriosa igreja. Essa história, passada de geração em geração, desperta muita curiosidade, dúvidas e admiração. Mas será que há alguma verdade por trás desse mistério? Ou seria apenas um conto que resistiu ao tempo? Nosso objetivo é ir além da superfície e buscar respostas. Para isso, decidimos investigar a fundo. Nossa equipe foi até a cidade e reuniu uma série de informações incríveis. Tivemos também uma conversa com o morador que cresceu ouvindo essa lenda. Analisamos depoimentos e buscamos especialistas sobre a narrativa. Mas antes de mergulharmos nessa história, é importante entender o que realmente significa uma lenda. E, afinal, o que diferencia uma lenda de um fato? Bom, antes de mergulharmos nos detalhes dessa história, vale lembrar o que é uma lenda. Trata-se de uma mistura entre fatos e imaginação, criada para explicar mistérios ou fenômenos sobrenaturais. Ao contrário de algo que é comprovado, a lenda habita o imaginário coletivo, preenchendo lacunas onde faltam respostas. E é justamente essa fusão de realidade e fantasia que torna tão fascinante, despertando curiosidade e mantendo as vivas ao longo das gerações. As lendas são histórias que misturam fatos e imaginações passadas de gerações em gerações. Elas fazem parte da nossa cultura, conectam pessoas e mantêm vivas as tradições do nosso povo. E com a lenda que estamos investigando, não é diferente. Essa história atravessa o tempo e continua viva na imaginação do povo são-tomense. Saindo um pouco de São Paulo do Potengi, a nossa equipe veio parar em São Tomé. E aí, vamos conhecer São Tomé? São Tomé é um município do Rio Grande do Norte, situado a cerca de 130 quilômetros de Natal. A cidade é conhecida por sua forte tradição agrícola, com destaque para o cultivo de milho, feijão e cana-de-açúcar, que são fundamentais para a economia. Com um clima acolhedor, São Tomé tem um povo receptivo e mantém um estilo de vida ligado à cultura rural. A cidade também preserva festas e eventos tradicionais que são reflexos de suas raízes, trazendo um toque de animação à rotina local. Embora seja uma cidade de pequeno porte, São Tomé é importante para a região e mantém uma boa infraestrutura, com serviços essenciais e um comércio que atende à comunidade e aos visitantes. A cidade é um exemplo de como a simplicidade do interior se mistura com as tradições e a vida no campo, proporcionando um ambiente único no estado. E é com esse clima de tradição e de interior que nós vamos apresentar uma entrevista com um professor e historiador do município, Lenilson Dantas. Lenilson Dantas é natural de São Tomé e escreveu um livro sobre as memórias e os contextos culturais, econômicos e sociais da cidade de São Tomé. Vamos lá? Um grupo de pessoas daqui foram até Natal com o objetivo de falar com o bispo para que criasse uma paróquia em São Tomé. O bispo disse que ainda não era o momento, mas eles podiam se organizar, conseguir doação de terras para se constituir patrimônio da futura paróquia. Então, eles vieram, né, conversaram, conseguiram, né, a doação de lotes de terra como patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, só que até então a paróquia não foi criada. Em 1918, é nomeado um novo bispo para Natal. Eles tomaram conhecimento, foram lá falar com ele, Dom Antônio Cabral, e mostraram, né, que a capela tinha uma grande participação, que a gente tinha um patrimônio, que a gente tinha condição de ser uma paróquia. O bispo disse que no momento não poderia criar porque não tinha padres suficientes, mas que firmava o compromisso com eles de que antes de sair da Diocese de Natal, ele criava a paróquia de São Tomé. Então, eles voltaram de Natal com muita esperança, com muitas expectativas da criação dessa paróquia. Em 1921, o Papa
o Papa Pio X transferiu o bispo de Natal para Belo Horizonte. Então, Dom Antônio Cabral, como havia prometido, mandou chamar o grupo e disse que a paróquia de São Tomé ia ser criada em 1922. Foi um dos seus últimos atos enquanto bispo de Natal. Dia 2 de fevereiro de 1922 foi criada a paróquia de São Tomé. Todos nós sabemos e se comenta, né, porque as lendas elas são contadas de geração em geração. Então, conforme se comenta, todo esse espaço, toda essa área onde hoje se encontra o município de São Tomé e essa região, há muitos e muitos anos atrás, toda essa área foi mar, né? Tanto que a gente também tem aqui a história da Pedra do Navio, né? A Pedra do Navio foi um barco que, nesse período, ficou ancorado ali, próximo onde hoje nas proximidades da barragem. A Capela Nossa Senhora, que é a atual igreja matriz, ela era uma lagoa, né? E aí foi construída, eles tentaram, né, cobrir, prepararam toda a base e construíram a capela naquele local. Só que quando chove, nos anos chuvosos de muito inverno, a capela ela ficava um pouco ilhada, né, com tanta água. E as pessoas, né, ouviam e comentavam que existia uma baleia, né, adormecida, mesmo naquele espaço onde está localizada a nossa igreja matriz. E também as pessoas comentavam que um velho missionário que passou por essa região na década de 1920, ele comentou, né, que as pessoas rezassem para que essa baleia ela continuasse adormecida, porque no dia que a baleia acordasse, então toda a cidade ia afundar. Passados alguns anos, algumas décadas, na década de 1960, nós tivemos a presença de outros missionários nessa região. Dessa vez foi Frei Damião, famoso missionário nordestino que visitou todo o Nordeste, acompanhado de Frei Fernando. E, segundo comenta-se, né, que não existe nenhum documento registrado com essas histórias, são histórias que vão sendo contadas, né, de geração para geração. Esse frade, Frei Damião, ele havia dito que São Tomé ia afundar, né, que ia afundar, a baleia ia acordar e que São Tomé ia afundar em um dia de sábado, após a feira. Né? Tanto que, até alguns anos atrás, muita gente da zona rural vinha para a cidade e tinha o cuidado de ir embora, né, antes de meio-dia, porque existiam esses comentários que não sabia se o dia, mas que a cidade ia afundar em um sábado, né, à tarde. E agora iremos entrevistar uma santomense que irá nos falar essas várias versões dessa lenda. O Padre Ulisses, ele dizia que quem fosse para Santo Tomé, fizesse uma feirinha, viesse embora, e só tomasse o mijinho da raposa, que é a cana, e só estava seguro do Rio da Barra para cá. E a igreja de Santo Tomé era a cama da baleia. Né? É o que eu sei dizer, né? Que ele contava que eu a mim, né? Que eu não cheguei a conversar com ele, né? Olá, sejam bem-vindos de volta. As lendas são muito mais do que histórias. Elas carregam valores, crenças e ensinamentos que atravessam gerações, ajudando a modelar a identidade de um povo. Com elas, conseguimos entender a relação das pessoas com o mundo ao redor, seus mistérios e até mesmo seus medos e esperanças. As lendas nos conectam ao passado e nos fazem refletir sobre o que podemos e somos hoje. Eu acho que elas têm uma importância muito grande e tem uma preocupação de que, na atualidade, a gente não ouve mais
né, os pais contarem essas histórias que os nossos avós contavam para os nossos filhos. Então, as lendas, elas têm uma importância muito grande, porque trata-se da nossa identidade cultural, é algo nosso, é algo que está muito próximo da nossa realidade, né? E elas têm muito a nos ensinar, né? É importante trabalhar isso, por exemplo, em sala de aula, com as crianças, com os jovens, para despertar em vocês até a curiosidade de pesquisar sobre outras lendas, sobre outras histórias, sobre outros personagens. Isso tem um papel muito importante para a questão literária, né? Para que o aluno, de fato, ele se aproprie de algo tão próximo às suas vivências, à sua realidade. Então, eu acho que tem um papel muito importante, que isso deve ser preservado, que isso deve ser resgatado, que deve ser escrito, né, para que outras pessoas ouçam. Além disso, as lendas têm um papel essencial na cultura e na preservação da memória popular. Elas unem as comunidades, criam laços entre as gerações e mantêm vivas essas tradições. Mesmo em um mundo tão moderno, essas histórias continuam nos fascinando e nos lembrando da importância de preservar a nossa cultura. Eu acho muito importante essas histórias velhas, por mais velho, eu acho muito importante. Eu acho bom conversar com pessoa idosa, que acho bom essas histórias velhas, eu acho bom. E com isso, nós encerramos o nosso documentário Segredos Submersos. Agradecemos principalmente à professora Fernanda Moura por colocar esse grande aprendizado em nossas vidas acadêmicas. E com isso, agradecemos a você, meu telespectador, por nos acompanhar nessa jornada incrível, onde o passado e o presente se encontram no imaginário da vida popular. Obrigado, até a próxima.